Olá a todos e a todas. O ciclo de palestras Fundamentos do Direito Privado tem por objetivo ampliar e aprofundar o conhecimento dos temas que compõem a unidade curricular Fundamentos do Direito Privado no curso de Direito da Unifesp. O tema de hoje é Direito Privado e Direitos Fundamentais. E para falar sobre este importante tema, o professor doutor Leonardo Martins e a professora doutora Renata Camilo de Oliveira. De imediato, cabe um alerta, um tema polêmico e que divide opiniões. Existem várias teorias para relacionar a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Na Alemanha, já se vem discutindo há pelo menos meio século sobre as relações entre os direitos fundamentais e o direito privado. No Brasil, este é um tema recente, pois somente após a Constituição Federal de 1988, que tanto a Constituição como os direitos fundamentais passaram a ser levados a sério como fonte primeira e vinculativa de direito. Para falar sobre este tema, contamos hoje com duas pessoas altamente qualificadas e que irão nos brindar com o seu olhar sobre o assunto. O professor Leonardo Martins é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Humboldt de Berlim, autor de diversas publicações no país e no exterior e do recém-lançado volume 5 da coleção Tribunal Constitucional Federal Alemão, Decisões Anotadas sobre Direitos Fundamentais, pela editora Marcel Pons e Konrad Adenauer Stiftung. A professora Renata Camilo de Oliveira é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Direito Público pela Universidade Heidelberg, doutora em Direito pela Universidade Humboldt de Berlim e autora de diversas publicações no país e no exterior. Renata foi professora nas universidades de Berlim e São Judas Tadeu e tem intensa e destacada atuação na advocacia. E sem mais delongas, vamos passar aqui de imediato a palavra ao professor doutor Leonardo Martins para que possa apresentar aqui o tema. Muito obrigado pelas gentis palavras de introdução, professora Isis. Eu que agradeço pelo honroso convite formulado por você, pelo professor Pedro. É uma honra poder estar aqui neste projeto tão bem organizado, tão interessante, promovido pelo Programa de Pós-Graduação e Graduação em Direito da Universidade Federal de São Paulo. Cumprimento a toda a nossa audiência, né? Não dizemos normalmente bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos quando as pessoas irão assistir, mas, como a professora Isis já adiantou, trata-se de um tema polêmico, direito privado e direitos fundamentais, principalmente no Brasil, em razão de uma recepção que eu diria, na melhor das hipóteses, incompleta da teoria dogmática alemã da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Na Alemanha, na verdade, esse debate está plenamente pacificado já há pelo menos, digamos aí, 3 ou 4 décadas, desde a década de 70 aproximadamente. Lá, os direitos fundamentais não vinculam diretamente os particulares. E eu, pessoalmente, estou convencido da correção dessa posição, razão pela qual, também agora reiteramos o aviso, trata-se aqui, e a posição da professora Renata, desculpa, eu esqueci de cumprimentar minha querida colega e amiga professora doutora Renata Camilo de Oliveira, ela também compartilha aproximadamente dos meus pontos de partida e das minhas conclusões. Então, haverá fatalmente algumas intersecções entre as nossas apresentações. O meu enfoque será mais jurídico-dogmático, né? Não vou me aprofundar na historiografia desse debate ou na teoria, nos aspectos filosóficos envolvidos nessa complexa relação entre direitos fundamentais e o direito privado. Muito bem, aqui está a estrutura da nossa apresentação, 3 partes principais. Trata-se de uma relação. Para se entender bem essa relação, nós precisamos nos certificar primeiro do conceito de direitos fundamentais, né? Então, partiremos dos direitos fundamentais como ramo do direito constitucional e, portanto, direito público,
O segundo grande tópico é relacionado ao direito privado como objeto do controle de constitucionalidade, com base nos parâmetros normativos justos fundamentais. Então, o direito civil, direito privado, como objeto de controle de constitucionalidade. E o terceiro tópico é a interpretação e aplicação deste direito privado como objeto do controle de constitucionalidade. E aqui que está o ponto de ênfase da dogmática dos direitos, da eficácia horizontal, direta ou indireta dos direitos fundamentais. Outra informação preliminar que eu gostaria de compartilhar com vocês é que ficamos, eu e Renata, muito satisfeitos, muito bem impressionados com as questões que já foram apresentadas, o que revela que o nosso público-alvo hoje já está introduzido na disciplina, ainda que muito direcionado para essa visão, essa perspectiva, essa opinião dominante, como se diz, a respeito de uma suposta eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. Muito bem. Então, eu já revelei, já dei esse spoiler a respeito da nossa posição central, uma posição bastante minoritária ainda no Brasil, persiste a opinião dominante da eficácia horizontal direta, e nós só chegamos a essa conclusão a partir de um conceito muito bem delimitado dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, na nossa opinião, são positivados na ordem jurídica mediante normas constitucionais, logo, obviamente, dotados de supremacia normativa. Isso é um reconhecimento geral, claro, todo mundo parte desse princípio, mas as consequências dogmáticas não são devidamente tiradas desse ponto inicial, né? São relativos à relação jurídica entre órgãos estatais, os poderes constituídos, que estão no polo passivo da relação jurídica, e os titulares dos direitos fundamentais que ocupam o polo ativo, o beneficiário, aquele que pode reivindicar do destinatário da norma definidora de direito fundamental um fazer, um não fazer ou um permitir. E outra característica central que induz a essa conclusão já adiantada é que tais normas impõem limites à atuação estatal, limites à atuação comissiva ou omissiva do Estado, em prol da liberdade formal dos titulares, eu enfatizo formal porque trata-se aqui de liberdade no sentido negativo, conteúdo, modos de exercício da liberdade é assunto do titular. E isso é também pautado, ou uma consequência, esse sim, princípio da teoria do direito antigo, na verdade, remonta à obra de um autor bastante suspeito, mas que era um gênio no direito público, que é o Carl Schmitt, né? O princípio da distribuição do ônus argumentativo, que tem por conteúdo que carrega o ônus de justificar uma intervenção na liberdade os órgãos estatais e não o titular da liberdade, o modo, a forma de exercício de tais direitos. Como destinatários, portanto, nós temos, em primeira linha, as três funções estatais clássicas, a legislativa e os seus titulares, obviamente. A função legislativa, tanto a formal quanto a material, ou seja, aqueles entes da administração pública, do Poder Executivo, que podem editar lei em sentido material, são os decretos, portarias, resoluções, instruções normativas, etc. Titulares da função executiva administrativa, ou seja, até no momento de se fazer uso de uma margem discricionária administrativa ao editar um ato administrativo, e o mais relevante de todos, a função jurisdicional. O enfoque central está na função jurisdicional, como nós veremos daqui a pouco. Muito bem, então, segunda parte, segundo ponto estrutural da minha apresentação, diz respeito ao direito privado, né, as normas em si, as normas per se, abstratamente consideradas como objeto do controle de constitucionalidade. Isso pressupõe a hierarquia normativa, obviamente, e a eficácia vertical dos direitos fundamentais ou vínculo do legislador civil às normas definidoras de direitos fundamentais. E aqui a norma parâmetro por excelência é o parágrafo 1º do artigo 5º, segundo o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, claro que esses grifos são nossos, né? Combinado com o artigo 102.1, a linha A, e 3, a linha A, ou seja, as normas que definem a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação direta de inconstitucionalidade e os demais instrumentos do controle abstrato, e para julgar recurso extraordinário, também tendo por objeto a lei, esta combinação mostra que o legislador é o primeiro, obviamente, é o primeiro poder estatal
vinculado diretamente às normas definidoras de direitos fundamentais. Aqui nós estamos tomando cuidado com a chamada fronteira do teor da palavra, né? No parágrafo primeiro, ou Wortlautsgrenze em alemão. No parágrafo primeiro, nós temos que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata, dispensam, portanto, regulamentação, mas o termo aplicação diz respeito sempre ao exercício de função estatal. Ora, quem aplica direito são os órgãos dos poderes executivo e jurisdicional. E como ficaria o legislador? O legislador, graças a essa combinação, graças a um reconhecimento bastante comezinho do constitucionalismo moderno, que as normas definidoras de direitos fundamentais, que todas as normas constitucionais têm a eficácia plena e são supremas, graças a esse comezinho reconhecimento e esta interpretação sistemática, nós trazemos também à pauta o legislador, e aí o legislador, não apenas o legislador administrativo, o legislador penal, mas também o legislador privado, porque, isso Renata vai esclarecer bem, direito privado também é expressão de poder público, né? Não existe, o direito privado é produzido pelo Estado e, portanto, poder constituído e vinculado por definição. O pendante, digamos, a norma análoga no sistema constitucional alemão é o artigo 1, né? Eles não usam o ordinal, eles usam o cardinal, artigo 1, parágrafo 3 da Grundgesetz, Lei Fundamental Constituição Alemã, segundo o qual os direitos fundamentais a seguir vinculam legislativo, poder executivo e judiciário como direito imediatamente vigente. Ou seja, o constituinte alemão, em resposta àquele suposto caráter meramente programático das normas definidoras de direitos fundamentais, tal qual o entendimento dominante durante a vigência da Constituição da República de Weimar, fez questão de aqui elencar os 3 poderes para deixar bem claro que se trata de normas supremas. Esta norma é complementada pelo artigo 20, parágrafo 3º, segundo o qual o legislativo é vinculado à ordem constitucional, né? Ou seja, a norma fundamental às normas constitucionais. Já o poder executivo e o judiciário são vinculados à lei e ao direito, vínculo do executivo e judiciário à lei. Bem, do executivo nós estamos acostumados, princípio da legalidade, dos atos da administração pública, na estrita legalidade, termo inicial e termo final das margens discricionais legislativas, ou chamado poder vinculado, quando não há nenhuma margem discricionária, mas no judiciário nós tendemos a esquecer que é um órgão vinculado, em primeiro lugar, à lei. A lei é a primeira baliza do poder judiciário, né? Ocorre que no sistema difuso de controle de constitucionalidade, que o Brasil ainda adota, a despeito de opiniões, no meu entendimento, não muito corretas, de que nós teríamos um sistema híbrido, misto, combinado. Eu entendo que não temos um sistema híbrido, misto, combinado, porque a norma que distingue o sistema alemão, concentrado por excelência do direito brasileiro, que seguiu o modelo estadunidense do sistema difuso, é o artigo 100, parágrafo 1º da Constituição alemã, segundo o qual que retira do juiz monocrático e dos tribunais, todos os tribunais, exceto o juiz natural para questões constitucionais, que é o Tribunal Constitucional Federal alemão, a competência de descartar uma norma por entender, quando o juiz entende que a norma é incompatível, já em si incompatível com um parâmetro constitucional, notadamente um parâmetro justo fundamental, de uma norma definidora de direito fundamental. O juiz alemão tem o dever, que eles chamam de Normprüfungskompetenz, em oposição a Normverwerfungskompetenz. O juiz alemão tem o dever de, mesmo sem provocação, enfrentar o mérito da compatibilidade normativa vertical e, em tendo convicção jurídica, técnico-jurídica, dogmática, de que a norma é inconstitucional, ele não tem autonomia para ignorá-la, deve suspender o processo e apresentar a questão ao juiz natural, que é o Tribunal Constitucional Federal Alemão. Nosso sistema é tanto quanto esquizofrênico, porque o juiz tem a competência de simplesmente ignorar uma norma, e a despeito disso, quando vimos as condições específicas, constitucionalmente determinadas do recurso extraordinário, a parte recorrente, por exemplo, tem que demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, né? Então, esse grande apelo que a processualística exerce no sistema jurídico alemão, que eu tenho criticado já há bastante tempo, porque sobra muito pouco tempo para as fundamentações de mérito.
Bem, quando nós falamos no vínculo, portanto, do legislador, privado também, não há em si distinção do legislador. Não, o legislador não é privado, né? O legislador do direito privado, não há distinção em relação a outros âmbitos do sistema jurídico. Nós pensamos principalmente no chamado ius cogens, né? No direito cogente, no direito que não pode ser disponibilizado pelas partes contratantes, como no caso do ponto B do ius dispositivum, né? Potencial, no caso do direito cogente, potencial caráter interventivo, afetação por omissão, que é muito mais raro, né? Mas em tese também seria possível no âmbito do direito privado, e submissão ao imediato ônus argumentativo, a necessidade de se justificar intervenções estatais nas áreas de proteção, âmbitos de proteção das normas definidoras de direitos fundamentais. No caso do direito dispositivo, em princípio não há intervenção per se, e a dogmática da intervenção é algo bastante central, porque é ela que identifica o fato a ser controlado em face do parâmetro de justo fundamental. Então, nem toda ação e omissão estatal correspondem a uma intervenção. Claro que a gente não tem como aprofundar isso, mas no âmbito do direito dispositivo, justamente por ausência dessa coercitividade, em princípio não há intervenção, mas há um deslocamento do ponto de ênfase para a interpretação e aplicação judicial dos contratos nele baseados. E, eu reitero, o ponto de ênfase da nossa dogmática é justamente o momento da interpretação. Então, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou vínculo dos particulares aos direitos fundamentais, ou ainda, deixa eu ver aqui, ou ainda, justamente está me cobrindo aqui, eu não me lembro o que havia escrito, e essa parte precisa cortar. Então, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou vínculo aos direitos fundamentais, ou ainda os particulares, deve ser isso, os particulares como destinatários das normas definidoras de direitos fundamentais. Muito bem, finalmente chegamos ao terceiro ponto e mais relevante para a compreensão dessa distinção entre eficácia direta e indireta. Eu parto aqui de uma chamada descoberta, o achado da pesquisa juriscientífica germânica, a eficácia horizontal, já no início apenas indireta dos direitos fundamentais. Não tenho como reverberar todo o debate entre Dürrich e Nipperdey, por exemplo, né? Na nossa obra ele é plenamente discutido, reverberado, mas basicamente eu posso já lhes adiantar, antes de suas leituras ou após as leituras já feitas, que o debate surgiu no início da década de 50 e redundou na decisão Lüth de 1958, de janeiro de 1958. Ali está a coletânea de decisões oficiais do Tribunal Constitucional Federal alemão, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, no tomo 7, página inicial 198. Ali, após 7 anos, o tribunal finalmente apresentou, na fundamentação de uma decisão, o rompimento da barreira entre direito público e direito privado. Antes dessa decisão, o direito público e o direito privado eram entendidos como mundos jurídicos, domínios jurídicos bem apartados entre si, né? Nós sabemos que o direito nasceu na civilização greco-romana como direito privado, no direito romano, e que o grande século do direito público foi o século XIX, quando houve realmente uma extrema separação, com um desenvolvimento muito rápido do direito administrativo francês e alemão, né? Então, eram mundos diferentes que foram... e aqui houve essa aproximação suscitada pelo quê? Pela possibilidade de o exercício de uma liberdade esbarrar e representar uma violação do exercício de direito fundamental, portanto, na relação entre particulares, né? O caso é do cineasta Veit Harlan, caso que deu origem a essa discussão, e que, mais um pequeno parênteses aqui, quando se fala em eficácia horizontal, toda a discussão brasileira, e Renata vai tocar nesse ponto, pensa num dos motivos, digamos assim, históricos, seria a grande desproporção de forças competitivas, né? A questão da vulnerabilidade ou hipossuficiência de uma das partes contratantes. É um elemento relevante, sim, mas não foi esse elemento que ensejou a primeira decisão judicial, porque o Veit Harlan e o Erich Lüth, que eram as partes litigantes, estavam mais ou menos estavam no mesmo patamar de forças, estavam no mesmo nível de força social, digamos assim, de poder social
para usar um conceito aí cunhado pelo professor Birkenfeld. Tratava-se de um cineasta que participou daquele regime de exceção totalitário que foi o Terceiro Reich, era o chamado cineasta príncipe, o cineasta mor do Terceiro Reich, porque desenvolveu filmes notoriamente antissemitas. Terminada a guerra, obviamente, passados os 4 anos, houve um processo de desnazificação e num desses processos, o Veit Harlan foi condenado, foi absolvido, porém, por ausência de provas, porque relação de causalidade, não se logrou demonstrar de que maneira uma obra cinematográfica, uma obra cultural, teria de fato incitado a população a colaborar com o Holocausto judeu, né? Então, terminada a guerra, houve um festival de cinema. Nesse festival de cinema, que pretendia reapresentar a cinematografia alemã ao mundo, né, uma espécie de reabilitação da boa imagem, o Lüth conclamou o público em geral e os donos dos anfiteatros, das salas de cinema, a boicotarem o filme do Harlan, dizendo claramente que se tratava de um indigno representante da cinematografia alemã que só dificultaria a reinserção do cinema alemão no contexto da comunidade internacional de Estados soberanos. Causa de pedir eram 826, parágrafo 826 do Código Civil Alemão, que continha um conceito jurídico indeterminado, segundo ele, quem causar dano a outro, impuração imoral, atentatória aos bons costumes, está obrigado a indenizar. Os juízes julgaram procedente esse pedido. Esgotadas as instâncias ordinárias, o Lüth ajuizou sua reclamação constitucional perante o TCF. A causa de pedir era a declaração de inconstitucionalidade das decisões judiciais anteriores em face do artigo 511, que é a liberdade de expressão da opinião. Uma convocação ao boicote foi considerada uma legítima apresentação de um juízo de valor. Juízos de valor não podem ser avaliados com base no critério da correção, da verdade. Logo, as condenações na ação combinatória, né? A obrigação de não fazer, de não mais convocar ao boicote, sob pena de pagar uma indenização, multa diária, etc., como nós sabemos, isso foi controlado em face do direito fundamental. O 826, e aqui está, por assim dizer, o pulo do gato, né? O 826 em si não era inconstitucional. O conceito jurídico indeterminado não se choca diretamente contra nenhuma norma justfundamental, nem a partir de uma interpretação sistemática, histórica ou teleológica. Logo, o enfoque foi da interpretação, recaiu sobre a interpretação e aplicação judicial deste conceito jurídico indeterminado nessa relação específica. A decisão foi pela procedência, na fundamentação firmou-se a tese da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, porém, por intermédio da interpretação judicial de conceitos jurídicos indeterminados encontrados no direito privado. E qual a conclusão que resta aqui? Que o vínculo, portanto, direto não é dos particulares envolvidos numa lide, mas do Poder Judiciário, que deve realizar uma interpretação à luz dos direitos fundamentais, uma chamada interpretação orientada pelos direitos fundamentais, toda vez que o exercício de sua função, não mais da função legislativa, impactar no exercício de um direito fundamental. Rapidamente, nós já estamos um pouco atrasados no tempo, alguns exemplos de conceitos jurídicos indeterminados no direito privado nacional. Nós temos a boa-fé, famigerada boa-fé, artigo 113, bons costumes, moral e bons costumes, apenas costumes, ordem pública, fim econômico ou social, função social do contrato. Recente desenvolvimento jurisprudencial alemão, provavelmente nós teremos de deixar para uma outra oportunidade, o chamado direito de regramento doméstico, o Hausrecht, e aqui está um ponto interessantíssimo de intercâmbio, de comparação com o direito alemão. O direito alemão é muito mais liberal no que tange ao direito de um dono de um estabelecimento comercial mostrar a porta do estabelecimento com a famosa frase, né, o provérbio popular, a porta da rua é a serventia da casa, quando o sujeito, o consumidor, o membro do clube não se comporta de acordo com as regras da casa, né? E isso foi tematizado nessas 3 decisões recentemente, cobertas e apresentadas na nossa obra sobre as decisões da Corte Constitucional Alemã, Fraport, né? Recentemente, no aeroporto de Frankfurt, alguns manifestantes protestavam contra a política de
expulsão de imigrantes ilegais. A Fraport é uma empresa, no entanto, de economia mista, logo o argumento da eficácia horizontal direta foi descartada porque há Estado, há um membro da administração pública indireta. Dia 12 em Flashmobs de Freiheit, tratava-se de uma manifestação no terreno privado. Stadium Verbot, proibição de entrada em estádios de futebol de hooligans e extremistas de direita, também com base na possibilidade de o quê? Entes privados determinarem regras que, por sua vez, intervêm em direitos fundamentais. Essas regras, em princípio, são plenamente válidas. É claro que existe, por exemplo, também o direito antidiscriminatório, mas o direito ao nível infraconstitucional, que representa a configuração de outros direitos fundamentais em relação de conflito com os direitos fundamentais parâmetros. Mas essa lei antidiscriminatória em si é objeto de controle de constitucionalidade e, na sua interpretação e aplicação, de novo, o juiz é chamado a verificar que direito foi impactado, por que ação, com que intensidade, e ele vai focar o controle no seu próprio processo decisório. É uma espécie de self-restraint desde a primeira instância judicial. Infelizmente, não dará para relatarmos um pouco os casos mais conhecidos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas de maneira ainda genérica, infelizmente, não dará para discutir, como eu lhes disse, mas eu posso lhes dizer que em todos esses 3 casos, especialmente no último, que eu reli ontem, o caso envolvendo a União Brasileira de Compositores, infelizmente o Supremo não logrou, o Supremo afirma, né, os votos, na verdade, individuais, notadamente do professor Gilmar Ferreira Mendes, afirma a eficácia horizontal direta, mas não demonstra, apresenta apenas longos excertos da própria obra e de obra de autores renomados e conhecidos defensores da eficácia horizontal direta, como Daniel Sarmento, ou seja, não realiza exame algum. É um festival, como nós colocamos aqui, de opta dicta, infelizmente. Isso pautou o debate, entrou como um assunto da moda, muita gente fala a respeito sem essa percepção das origens da dogmática alemã, e isso realmente é um desenvolvimento deletério. Como conclusão, direitos fundamentais vinculam diretamente apenas órgãos estatais, indiretamente atingem particulares, na medida em que o titular da função jurisdicional do Estado deve resolver as lides à luz dos direitos fundamentais. Não há fundamento constitucional normativo para a tese da eficácia horizontal direta. Se o constituinte derivado o criasse, teríamos um sério problema, uma tendência de completa erosão do direito privado e perda do sentido do controle de constitucionalidade de normas e de suas interpretações e aplicações, pois não há ganho político, justo-teórico ou jurídico-dogmático algum em se aplicar diretamente às relações privadas as normas definidoras de direito fundamental. Ao contrário, abre-se uma janela para um desenvolvimento muito deletério de solução de conflitos envolvidos em decisões políticas que cabem aos órgãos constitucionalmente legitimados. Para tanto, mediante ponderações, sopesamentos de valores que não deveriam ter vez no Estado democrático, liberal e social de direito e que redundem em decisionismo judicial. Muito bem, eu peço desculpas por ter extrapolado um pouco o meu tempo e fico aguardando, então, suas provocações para o nosso curto debate ao final. Obrigada, professor Leonardo. Lhe ouvir é sempre uma satisfação. O primeiro contato que eu tive com o senhor foi pelas suas obras. A primeira obra que eu o conheci foi a obra 50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Essa foi o meu primeiro contato com o senhor. E depois, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, ainda quando eu realizava, já na especialização, quando eu fiz a especialização na área. Então, eu via sempre motivo de aprendizado, sempre de repensar, sempre de reavaliar. Como o senhor disse, é um ponto polêmico que divide opiniões, né, no Brasil, principalmente. Então, é sempre um aprendizado. Então, eu agradeço imensamente, é uma honra ter a sua participação aqui conosco nesse projeto e ouvir. É toda minha, professora. De imediato, então, eu passo a palavra para a professora Renata para poder realizar aqui a sua exposição. Obrigada, professora Renata, mais uma vez pela sua participação. É uma satisfação recebê-la aqui. Professora Isis, a satisfação é toda minha. Eu agradeço muitíssimo o convite e parabenizo a professora e ao professor Pedro pela excelente iniciativa.
Cumprimento igualmente a nossa audiência e, claro, o professor Leonardo. É uma honra compartilhar esse painel com um interlocutor tão rigoroso do ponto de vista científico e escutar uma fala de altíssima qualidade. Bom, como o professor Leonardo já adiantou, nós temos uma visão bem similar. Aqui não vai ser um painel com um pró e um contra. Nós dois defendemos uma eficácia indireta, mas não qualquer eficácia indireta, uma aplicação, segundo a minha perspectiva, claro, bem consequente da eficácia indireta, mas, enfim, o que não faltam também são contrapontos à nossa visão. Não vai ser nesse painel, mas tem muitos autores, né, e muitas decisões com uma perspectiva diferente. O professor Leonardo já abordou, como pontuado, de forma excelente o tema, já entrou nos aspectos mais difíceis do ponto de vista dogmático. O que eu vou fazer aqui é apenas explicitar um pouco dos pressupostos teóricos que orientam a minha visão e eu acho que, em grande medida, a visão do professor Leonardo. Bom, quando a gente está falando da relação entre direito privado e direitos fundamentais, já está claro para todo mundo que essa discussão está atrelada à discussão sobre os destinatários dos direitos fundamentais. Destinatários significa aqui destinatários da obrigação, né? Quem é que tem o dever de respeitar, de observar os direitos fundamentais. Também é notório, né, de conhecimento geral, que os direitos fundamentais, a enorme maioria deles, aqui eu não vou ficar entrando em especificidades, como os direitos do trabalho que estão previstos na Constituição, aí é claro que, né, se destinam ao particular, não há dúvida sobre isso, mas os clássicos direitos fundamentais são pensados como direitos contra o Estado, né? O Estado, seus três poderes, como muito bem abordado pelo professor Leonardo, é que tem que respeitar os direitos fundamentais. Aí surge a discussão sobre o efeito horizontal. Como é que esses direitos pensados contra o Estado influenciam a relação entre os particulares? E aqui o que a gente problematiza e que aparece sobretudo na teoria da eficácia direta, mas também na teoria da eficácia indireta, se ela não for aplicada de modo consequente, essa visão, essa noção de que, então, o direito fundamental de um particular estaria em choque com o direito particular, com o direito fundamental de outro particular, né? Haveria um choque. Enquanto um tem o direito à propriedade, o outro tem o direito à moradia, por exemplo. Enquanto um tem a liberdade de expressão, o outro tem um direito à honra. E os exemplos poderiam ser inúmeros. E essa visão é o que eu chamei aqui de teoria das colisões e da ponderação. E como o professor Leonardo já muito bem abordou, essa teoria traz essa visão traz uma série de problemas, né? Eu pergunto aqui com os nossos exemplos simples, o que é mais importante, a propriedade ou a moradia? Liberdade de expressão ou direito à honra? E é claro que eu não estou fazendo essa pergunta para ser respondida, porque diferentes pessoas vão ter diferentes opiniões. E a verdade é que não existe, nem deve existir, uma hierarquia entre as normas constitucionais, entre os direitos fundamentais. E também por isso surgem assim, uma série de críticas a essa visão, algumas já muito bem abordadas pelo professor Leonardo, né? A falta de critério para resolver essas colisões, que ocasionam um decisionismo, né, do Poder Judiciário, quando lidando com esses supostos conflitos, esses supostos choques.
toda uma relativização da legislação infraconstitucional, né? A lei já não vale, não necessariamente. Vai depender de uma ponderação no caso concreto. E o risco, paradoxalmente, de uma relativização também dos direitos fundamentais, né? Eles vão ficar na mão, eles que são pensados, né, como uma garantia do indivíduo contra, em primeiro plano, o legislador. Só o legislador pode limitar o meu direito fundamental, né, a reserva de lei. Vão ficar na mão dos juízes, então, que vão poder ponderar conforme o caso. O risco de uma judicialização da política, a decisão do legislador já não vale, né? Já não é a última palavra. É claro, aqui eu não estou problematizando a questão do controle de constitucionalidade. Se a norma é inconstitucional, o legislador não tem a última palavra, mas aquela norma, então, é expurgada do ordenamento jurídico. Aqui a gente não está problematizando isso, que a gente está problematizando uma norma que é constitucional, ela vai ficar dependendo da ponderação do juiz. O risco para segurança jurídica, né? Cada juiz uma cabeça, um pondera assim, outro pondera assado, e obviamente também para a igualdade, e por aí vai. Por diversas críticas, né, as quais eu assino embaixo. Por essas razões, há autores, claro, minoritários hoje em dia também, que bom, que vão até defender que o direito privado, então, não se submeta aos direitos fundamentais. Mas uma visão como essa, assim, eu até entendo assim, a preocupação com o desmonte, né, do direito privado e a insegurança jurídica que isso gera, mas uma visão como essa, com perdão da expressão, está jogando o bebê junto com a água suja da bacia. A minha tese, minha aqui, entre aspas, né, claro que não é só minha, é que o problema não está no efeito horizontal, mas numa má compreensão da eficácia indireta. Então, respondendo objetivamente à pergunta, os direitos fundamentais vinculam o direito privado? Bom, se enquanto almejarmos o projeto de um Estado democrático de direito, para mim, essa pergunta tem uma resposta bastante clara. Sim, os direitos fundamentais vinculam o direito privado, mas os direitos fundamentais não vinculam os particulares. Então, é uma resposta que tem duas etapas, por assim dizer. E o que eu vou fazer aqui é abordar os dois pilares que fundamentam cada um, alguns até uma certa obviedade, né, esses pilares, mas que nem sempre são levados tão a sério e aplicados de modo consequente. Mas, enfim, dois pilares, cada um para apoiar uma parte dessa resposta. E eu estou me baseando aqui, sobretudo, nas formulações de Ralf Poscher, que é um teórico alemão da atualidade. O primeiro pilar é o pilar da estatalidade de todo o direito. Com base nesse pilar, eu vou demonstrar, né, algo que deveria ser óbvio, que, sim, os direitos fundamentais vinculam o direito privado. E o segundo pilar é que o destinatário dos direitos fundamentais é o Estado. Com base neste pilar, eu vou defender que os direitos fundamentais, então, obviamente, não vinculam os particulares. Entrando, então, no primeiro pilar, né, de suporte à tese, é a estatalidade de todo o direito, que é uma premissa até keynesiana. Né? Todo direito, inclusive o direito privado, é estatal e deve se submeter à Constituição, né? A questão da supremacia constitucional. O vínculo do Estado aos direitos fundamentais é o mesmo, ele sempre tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais, seja quando ele cria direito público, chamado direito público, seja quando ele cria o chamado direito privado.
A Constituição, inclusive, ela é anterior a essa dicotomia que hoje em dia nem é vista mais, né? É uma visão antiga que trata essa dicotomia como algo absoluto. É claro que ela tem um poder de orientação do direito, mas é uma diferenciação absoluta, a dicotomia entre o direito público e o direito privado. Então, a Constituição, do ponto de vista lógico, ela é anterior, essa dicotomia ela é criada pelo direito. E aqui a próxima premissa, que eu acho que é bem importante, que muitos perdem de vista: não existe uma sociedade econômica, uma sociedade de sujeitos privados, independente da regulação estatal. Toda a ordem social é fruto de processos políticos. Se existe um direito dos contratos, se existe um direito de propriedade, é porque a ordem jurídica reconhece esses direitos. Eles não são direitos naturais. Na verdade, os que defendem a exclusão do direito privado, do vínculo aos direitos fundamentais, em certo sentido, estão numa recaída à visão, né, do liberalismo clássico, a visão do paradigma do Estado liberal burguês, né? Como se o direito privado, como reino da autonomia da vontade, da liberdade individual, devesse permanecer livre da intervenção estatal, né? E a política vista como algo sujo, ruim, então esse Estado deveria ser mínimo. A gente já sabe que condições de vida justas não se produzem espontaneamente através do livre jogo das vontades. A experiência histórica já nos mostrou que não há uma mão invisível do mercado, né, como defendia Adam Smith. Pelo contrário, o desdobramento desse modelo foi catastrófico, né? Possibilitou um dos períodos da história de maior exploração do homem pelo homem. Então, não dá para voltar para a cegueira social do Estado liberal. Conclusão: não existe uma parte do ordenamento jurídico, como o direito privado, que não se sujeite aos direitos fundamentais. E aqui a parte mais fácil. Isso significa, no entanto, que eu, particular, tenho que respeitar os seus direitos fundamentais de liberdade e igualdade? Não. E aqui eu vou para o segundo pilar da tese, que é o direcionamento ao Estado e a reflexividade dos direitos fundamentais. O destinatário das obrigações impostas pelos direitos fundamentais é o Estado. Eu não tenho que respeitar a sua liberdade de expressão. Eu não tenho que respeitar a sua liberdade de crença. Eu não tenho de jeito nenhum que tratar a todos igualmente. Imagina se eu tivesse que tratar a todos na sociedade, inclusive aqueles que eu não gosto, igual eu trato minha família ou meus amigos. O próprio Dworkin já dizia: uma sociedade que quer impor direitos fundamentais para os particulares seria uma sociedade extremamente autoritária. O que sim o particular tem que fazer é respeitar a lei, né? Lembrando que tudo aquilo que não é proibido é permitido. O clássico princípio da legalidade. E isso significa que, como o professor Leonardo também pontuou, eu não tenho que justificar as minhas ações. A razão pela qual eu exerço a minha liberdade, isso é do meu âmbito interno, né? Isso é até uma premissa kantiana. O que o direito exige é só o comportamento conforme a lei. E é a lei que me obriga a, até certo ponto, ter que suportar a sua liberdade de expressão, ainda que, de repente, eu acho que a sua opinião, na minha opinião, seja uma opinião burra. É a lei que vai limitar o meu direito de propriedade. E é com base na lei que o juiz deve decidir os conflitos entre os particulares.
E é nesse ponto que mesmo os defensores da eficácia indireta, não raro, pecam um pouco, perdendo de vista a intermediação da lei na regulação das relações sociais. É claro que o desafio é maior quando o direito privado emprega as chamadas cláusulas genéricas, quando há conceitos jurídicos indeterminados, né, como se todas as palavras não fossem determinadas. É claro que aqui o desafio hermenêutico é maior, mas esse desafio é da essência do direito, né? A gente sempre está falando da aplicação de normas gerais e abstratas, né, no caso do judiciário, as situações individuais e concretas. Isso não significa que a gente tem que ignorar ou abandonar a perspectiva de uma diferenciação entre criação e aplicação do direito, ou ignorar a diferenciação entre normas constitucionais e normas infraconstitucionais. E é isso que a reflexividade dos direitos fundamentais aborda, né? Os direitos fundamentais não regulam diretamente os conflitos sociais, senão que apenas impõem limites e algumas diretrizes ao Estado, ao legislador, na regulação desses conflitos. Estando clara essa visão, a gente vê que, na verdade, não existe colisão entre direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais se voltam contra o Estado. Não há um choque entre o direito fundamental de um e de outro. É a lei que vai intermediar as relações sociais. É o Estado que tem que regular as relações sociais. É o legislador que terá que intervir em nossas liberdades. E aqui a ideia da reserva de lei. Isso não é um problema para os direitos fundamentais, né? Eles não são absolutos, né? Inclusive o fato de ter muitos direitos sociais, por exemplo, na nossa Constituição, abre até mais possibilidade para o legislador poder intervir nas nossas liberdades, poder limitar o nosso direito de propriedade, etc. Então, com isso, eu não estou ignorando. Essa questão apareceu nas perguntas enviadas, excelentes perguntas. Eu não estou ignorando que existem polos de poder que vão muito além do Estado. Eu não estou dizendo que não é de embrulhar o estômago, pelo menos o meu, que uns tenham tantas propriedades e outros não terem onde morar. E que uns tenham tantas propriedades e outros não tenham onde morar. Mas isso é papel da política, lidar com isso. É a sociedade civil que tem que conseguir funcionar como uma caixa de ressonância para levar essas reivindicações para o processo democrático. É claro que eu entendo a insatisfação, e eu mesmo, assim, tenho dificuldade de não cair num ceticismo, porque a produção da justiça social, de condições de vida justas, fica dependendo da política, e está difícil, né? Enfim, né? Apostar no processo democrático. Mas, ainda que a gente abandonasse a perspectiva normativa, então a gente implodisse o princípio da separação de poderes, porque ignorar a eficácia indireta aplicada de modo consequente, em última instância, significa isso. Você ignora o princípio da separação dos poderes, né, em que é o legislador que limita as liberdades e os aplicadores aplicam, né, a lei. Você ignora o princípio da legalidade, segundo o qual, então, é o Estado que vai ter que justificar a intervenção na minha liberdade, eu só tenho que agir conforme a lei, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Eu ignoro o princípio democrático, né, segundo o qual, então, é o legislador que vai regular as relações sociais, é o único que pode limitar a minha liberdade. Ignoro a diferenciação entre criação e aplicação do direito, e por aí vai, né? Vou implodir todo o aparato do Estado Democrático de Direito, vou assumir uma postura cética, uma postura aí que o Dworkin chama de pragmatismo.
fica a pergunta, vocês acham, então, realmente, vocês acreditam, depois de implodir isso tudo, que são os juízes que vão promover condições de vida justa? Os juízes que não se submetem ao escrutínio público, os juízes que não possuem legitimidade democrática, os juízes que, sobretudo, não têm uma visão do coletivo, ele está decidindo o caso individual lá na frente dele, eles não têm nem informação, nem possibilidade de estar pensando coletivo. Essa questão fica muito clara quando a gente vê a discussão, por exemplo, do direito à saúde, né? Eu acho de uma inocência enorme pensar que o juiz concedendo o medicamento lá no caso concreto vai estar resolvendo o problema da saúde pública. Não estou falando que não tem que conceder, né? Mas é inocente a visão de achar que a judicialização é que vai resolver o problema da saúde pública. Bom, então, fica a provocação. Em conclusão, assim, eu, enfim, iria retomar um pouco das ideias, mas o nosso tempo já esgotou. Mas mais no sentido de mostrar como os direitos fundamentais se vinculam, né, ao processo democrático, né? Eles não são direitos absolutos, né? Eles podem ser restringidos, mas essa restrição tem que ser feita pelo legislador e o judiciário, o que ele tem que fazer é respeitar a lei, né? Então, os direitos fundamentais se vinculam a esse processo democrático, né? E só fechando realmente aí com uma citação do Habermas, né? A legitimidade do direito vigente, da qual depende qualquer pretensão de legitimidade do judiciário, pressupõe o respeito ao processo legislativo. Essa é a perspectiva normativa. Agora, ainda que a gente abandonasse essa perspectiva normativa, como eu pontuei, né, quisesse adotar uma postura cética, eu considero que é um certo infantilismo, para utilizar uma expressão bem dura da Ingeborg Maus, um infantilismo pensar que a solução para os nossos problemas sociais e políticos está nas mãos de juízes togados. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, professora. Nós que agradecemos, professora Renata, a sua brilhante exposição, cheia de provocações, para que a gente possa aqui refletir e pensar cada vez mais este tema que é tão realmente inquietante, tão importante da gente pensar sempre, continuar aprimorando aí o nosso conhecimento na área. Queria rapidamente me manifestar sobre a brilhante palestra da minha tão nobre colega e amiga professora doutora Renata, que foi numa linha mais teórica e mais assim, teleológica também, sobretudo ao final, né? Todo mundo pensa, eu destaquei no início, muito en passant, na questão do poder social como equivalente ao poder estatal no momento de sufocar as liberdades e as igualdades. Renata muito bem colocou que isso não tem como ser transposto diretamente para relações dos particulares, que os direitos fundamentais implícitos nas normas constitucionais não colidem entre si. A liberdade de expressão não colide com a honra pessoal, nem o direito de propriedade colide com o direito social de moradia, e por aí vai, porque é a resposta que o Estado legislador, a começar pelo legislador público e privado, dá, que deve ser compatível com as normas definidoras de direitos fundamentais. Sem dúvida, a interposição legislativa, é bom que se entenda, não é indispensável para o exercício dos direitos fundamentais. Esse é o sentido da determinação do parágrafo 1º. As normas definidoras têm aplicação imediata. Porém, é claro que é tarefa primeira do legislador, privado inclusive, possibilitar uma vida minimamente harmoniosa em sociedade. Ao fazê-lo, ele vai tentar harmonizar direitos materialmente fundamentais ao nível infraconstitucional, que é um nível que está no polo do objeto do controle, da norma infraconstitucional. Então, é claro que a lei é imprescindível e essa primeira regulamentação tem de ser compatível com direitos fundamentais possivelmente colidentes, né? Toda vez que, ao harmonizar, muitas vezes o legislador vai impactar nos dois direitos fundamentais colidentes ou em apenas um. E em relação ao ceticismo de Renata quanto aos conceitos jurídicos indeterminados,
que ocuparam os conselhos jurídicos indeterminados ocuparam um papel central na decisão Lüth, porque a Corte Constitucional Alemã teve de se socorrer numa visão axiológica dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais comporiam um sistema, inclusive hierarquizado, de valores que irradiaria sua influência sobre todo o ordenamento jurídico e, portanto, todo o ordenamento jurídico deveria ser interpretado à luz dos direitos fundamentais. Agora, quando uma norma infraconstitucional é bem definida, é possível, isso é objeto do controle abstrato, descartá-la como inconstitucional. Mas, Renata disse, raramente nós temos direito plenamente definido e, especialmente o direito privado, faz uso constante dos conceitos clássicos, das cláusulas abertas clássicas, né? Viu, Renata? A questão é, quando nós comparamos o 826, ou o princípio da boa-fé, o 826 do Código Civil, que determina apenas que quem causar dano a outrem por ação imoral, ou poderíamos traduzir item vitrex também como atentatória aos bons costumes, está obrigado a indenizar. Ora, bons costumes, ação imoral, isso abre um leque Mas o que o tribunal estava fazendo é definir, né, o que é uma ação. Sim, mas se eu tenho um parâmetro como o do caput do artigo 5º, aqui novamente somos eu e o professor Dimitri, opinião minoritária, segundo o qual todos são iguais perante a lei, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, aí nós temos um teor bastante definido o bastante para excluir a categoria dos turistas, dos estrangeiros não residentes, da titularidade de todos os direitos fundamentais, por mais que isso soe chocante, né? E as pessoas se chocam muito com esse teor justamente por ignorarem esse sistema escalonado. Né? Isso significa que o legislador, em tese, poderia discriminar o estrangeiro não residente, mas a administração pública e o poder judiciário, enquanto o legislador não o fizer, e o legislador também está vinculado a tratados internacionais sobre direitos humanos, poderia ser taxado de xenófobo, caso de fato discriminasse, por exemplo, os proprietários de imóveis estrangeiros. Enquanto o legislador não faz, o judiciário e o executivo está adstrito às definições do legislador, né? Claro que todas as normas são passíveis de argumentação, inclusive esse é um dos pontos falhos da teoria dos princípios, dessa distribuição, dessa dicotomia regras e princípios. É como se regras dispensassem completamente qualquer tipo de argumentação jurídica, que não é o caso. Eu estou dizendo isso, fazendo essa pequena digressão, para localizar bem, isso é uma coisa que eu defendo desde um artigo publicado na Escola Paulista de Magistratura, na revista da EPM, lá em 2004, o enfoque está realmente no vínculo do Poder Judiciário aos direitos fundamentais. É aqui que se localiza, e por isso que o vínculo é indireto, né? Porque os particulares em conflito, né, sofrerão as consequências de uma dada interpretação judicial. E essa interpretação, que aplica conceitos jurídicos indeterminados, que pode, como ato autônomo, como exercício autônomo da função jurisdicional, não apenas de aplicar a lei ou denegar a aplicabilidade à lei inconstitucional, mas o exercício autônomo de interpretar e aplicar uma norma que em si é constitucional com os direitos fundamentais, né? E a questão ainda sobre o poder social, só para fechar e já entrando numa das perguntas, em que pese não ter sido esse o enfoque na decisão Lüth, depois ele apareceu, por exemplo, na decisão Blinkfeuer, recentemente, numa decisão, na década de 90, sobre antena parabólica, relação entre locatários e locadores, em que medida o locador pode impor regras contratuais e, ao impor regras contratuais, justamente impedir que um cidadão turco instale uma antena para receber canais de televisão estrangeiros. Bem, essas decisões, o poder social, a assimetria das relações de conflito, são um assunto também do Poder Judiciário, mas são o primeiro assunto, né, o primeiro poder chamado, convocado a intervir aqui é justamente o legislador. E isso é a partir de uma outra acepção da chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que é justamente do dever estatal de tutela ou de proteção, a Schutzpflichten. Isso que a gente estava debatendo outro dia, né? Essas duas dimensões, acepções da dimensão objetiva, se complementam. Né? Em havendo grandes desproporções de chances e condições competitivas, o legislador está chamado a agir
para proteger uma liberdade negativa. É exatamente. Outra coisa que a gente precisa também chamar atenção é que a tese ou a teoria dos deveres estatais de tutela não se aplica aos direitos sociais. Os direitos sociais é um tudo ou nada mesmo. Ou o Estado faz, cumpre o seu dever de agir, o Estado legislador, principalmente, ou não. No caso da relação triangular aqui, sempre o juiz, então, vai ser chamado de mira lide, mas a baliza do judiciário deve ser uma lei que já promova que esse maior equilíbrio, né? Que restrinja de maneira mais intensa o direito fundamental da parte economicamente mais forte. Isso é um direito locatício, já que estamos falando de relação entre direito privado e direitos fundamentais, direito locatício, direito do consumidor, isso é muito presente. O direito do consumidor é justamente isso, o Estado cumprindo com a distinção de que o direito do consumidor já é positivado expressamente na ordem constitucional brasileira, né? Mas se não tivesse o Constituinte estabelecido de maneira muito determinada, nós poderíamos nos socorrer na teoria dos deveres estatais de proteção, porque aqui é onde nós podemos dar uma resposta bastante adequada à questão da simetria de forças e condições competitivas, ao passo que deixamos, então, a eficácia horizontal, direta ou indireta, nessa restrição do exercício da função jurisdicional. E não estou pensando no Supremo Tribunal Federal, estou pensando no juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância tem que conhecer a dogmática dos direitos fundamentais. O juiz de família. O juiz de família, o juiz que está decidindo se uma cláusula contratual é válida ou não. Ele tem que conhecer bem a dogmática dos direitos fundamentais e saber em que medida a sua interpretação impacta e, então, aí traçar a proporcionalidade até a necessidade como um mecanismo de autorrestrição, certo? Agora, rapidamente, seria interessantíssimo a gente continuar debatendo isso, porque é um assunto muito palpitante e muito relegado a lugares comuns na doutrina brasileira, né? Há sempre o discurso em torno da dignidade humana e dos princípios que entram em conflito, etc. Há para usar um termo terrivelmente na moda, há toda uma narrativa que embasa isso sem muita substância jurídico-científica, né? Há uma pergunta que foi formulada sobre se existe semelhança entre os direitos fundamentais e os direitos personalistas como podemos relacioná-los. Olha, eu diria apenas que o direito geral de personalidade, pelo menos, é objeto da tutela, na pior das hipóteses, do direito fundamental à inviolabilidade da liberdade do caput do artigo 5º, combinado com o artigo 5º, inciso 10, que trata da inviolabilidade dos direitos à intimidade, vida privada, honra pessoal e imagem. A relação não é de incompatibilidade, a relação potencial aqui é de configuração infraconstitucional pelo legislador civil do âmbito área de proteção de um direito fundamental tão genérico quanto é o direito fundamental geral de personalidade, que eu lastreio também no conceito de liberdade do caput, porque esse conceito, em que pese ser um direito de captura, né, um Auffanggrundrecht, tem que ter um significado autônomo também. Muito bem. Uma rápida resposta sobre isso. Atualmente, pode-se perceber, na realidade, a existência de outros polos de poder além do Estado, constituindo, dessa forma, relações de desigualdade material entre dois sujeitos particulares. Nesse caso, seria mais recomendável uma aplicação direta dos direitos fundamentais? Eu creio que justamente essa minha última explanação foi uma resposta a essa pergunta, né? Não é adequada à teoria e à dogmática da eficácia horizontal aqui, como resposta a esse problema, mas sim o enfoque no dever estatal de tutela, e como diria Schlink, numa resposta dada aos críticos sobre a suposta insensibilidade social de uma teoria liberal ortodoxa de direitos fundamentais, né, que não preconiza necessariamente um absenteísmo estatal, a gente tem que distinguir uma teoria liberal dos direitos fundamentais de uma filosofia política ou uma economia política neoliberal. Quanto maiores forem as mazelas sociais, uma dada comunidade estatal de destino, comunidade política de destino, mais intensamente o legislador poderá criar restrições, ou, em alguns casos, e a partir da teoria dos deveres estatais de tutela, será convocado a intervir, sob pena de violar aí o dever estatal de tutela, apesar de não podermos, Renata brilhantemente defendeu isso na tese de doutorado dela, apesar de não podermos definir um limite mínimo de atuação estatal, a famigerada proibição de insuficiência, aplicada, inclusive, aos direitos sociais. Eu fico de cabelo
em pé quando eu vejo essas coisas, né? Aplicar o Untamass Febot, a implementação, a concretização não de direitos sociais, né? Então, a resposta adequada aqui, de novo, creio que seja a tese do dever estatal de tutela. Quanto maiores as deficiências sociais do Estado, mais o Estado legislador é autorizado a intervir com mais intensidade e é convocado também, ao mesmo tempo, a intervir, e isso na relação triangular e não na relação bipolar que caracteriza a relação jurídica pautada nas normas definidoras de direitos sociais, como moradia, saúde, educação, artigo 6º, principalmente. Ali o Estado está convocado a um fazer e ponto, né? Já é o fundamento bastante para a ação. Pode falar, Renata, por favor. Ô, professor Leonardo, ficou íntimo aqui. Pois não, Renata. Professor Leonardo, fazendo um pouco de eco aí, fazendo gancho com uma outra pergunta Perfeito, claro. Está relacionada, né? Uma das perguntas que a gente recebeu foi: no Brasil, há uma considerável desigualdade material entre os indivíduos. Claro, ninguém pode negar. Nesse sentido... Racismo estrutural, misoginia, homofobia, que não faltam são mazelas, sobretudo no Brasil contemporâneo, né? Nossa. Nesse sentido, como o direito privado pode atuar na defesa dos direitos fundamentais, sobretudo em relação ao mínimo existencial? Eu responderia essa resposta fazendo um eco aí ao que o professor Leonardo já disse, né? O direito privado, ele sim é chamado para atuar em relação a essas mazelas, mas o direito privado, como direito posto, né? Sobretudo em primeiro plano, é o legislador que é chamado para lidar com essas mazelas, né? Uma vez mais, achar que vai ser o juiz que vai conseguir resolver esses problemas, né, é de uma inocência muito grande. E até uma vez mais fazendo eco, essa ideia do mínimo essencial, ela também me gera um certo criticismo, né? Um desses tópicos que todo mundo está usando atualmente, né? Dignidade da pessoa humana, mínimo essencial e tal, e fica reproduzindo isso de um modo pouco consequente, né? O mínimo essencial foi criado na Alemanha assim, como uma figura acessória para lidar com uma lei fundamental que quase não tem direitos sociais. Aqui no Brasil, a gente é pródigo em direitos sociais, a Constituição é pródiga em direitos sociais. Eu não sei para que puxar essa figura, né, do mínimo existencial. E o fato da Constituição, então assim, nem precisava. E eu não sei com que papel que ela é puxada para legitimar decisionismo, então. O fato da Constituição ser pródiga em direitos sociais é aquilo que a gente já abordou, né? Tanto mais possibilidade do legislador restringir, então, a propriedade, restringir algumas liberdades para lidar com essa desigualdade material, com esses polos de poder que vão... atualmente não é nem tanto pé de igualdade do Estado, mas até além, né? A gente já está pensando no limite do Estado. Enfim, então só fazendo um pouco de eco aí, professor. Muito obrigado, Renata. Prosseguindo com as questões, eu creio que aqui é de número 6, a gente... exatamente. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, observada nas relações entre particulares, gera atualmente algum prejuízo para o direito privado ou só garante que a dignidade humana seja também protagonista nas relações entre esses privados? Bem, tirando aqui a vocação da dignidade humana, em razão do seu caráter muito vago e que surgiu na Alemanha em razão de uma resposta ao Terceiro Reich, ou seja, é uma norma que protege o ser humano contra sua transformação em objeto, a fórmula objeto é a fórmula kantiana mais aplicada aqui. É difícil trazer... Por que a gente... Somos inimigos do princípio da dignidade humana? Obviamente que não. O princípio está no artigo 1º, inciso 3º, um dos princípios fundantes da República Federativa do Brasil. O que nós nos voltamos, eu, Renata e outros poucos colegas, o professor Dimitri de Moulis, nós nos voltamos contra a banalização da dignidade humana. Né? Nós não podemos... como o Renato muito bem disse, nós temos vários direitos sociais positivados. Alguém que mora embaixo da ponte, infelizmente, algo que está explodindo hoje em dia, vive em condições materiais indignas, sim, tá? Mas isso necessariamente implica violação da sua dignidade humana. Aí cabe debate, porque se nós formos afirmar
que a omissão do Estado no cumprimento de seu dever de ação, de cumprir o direito fundamental social de moradia, corresponde à violação de um princípio fundante da República Federal do Brasil, então a gente não tem mais Estado constitucional de direito que pare em pé no Brasil. Aí esse princípio não serve mais para nada, realmente serve de figura meramente retórica. Por isso que nós interpretamos em sentido bastante restrito a dignidade humana, né? Aplicando em questões de direitos de personalidade combinados, como faz a dogmática alemã, com essa vedação de instrumentalização no âmbito de trabalho semelhante a condições de trabalho semelhantes à escravidão, em situações análogas à escravidão, humilhações sistemáticas, o caso de colocar carimbo nas pessoas, como é que se chama isso? Estigmatizações, como aconteceu com o povo judeu, ou seja, alguns aspectos do racismo por excelência. Então, nós interpretamos dignidade humana nesse sentido restrito por essa razão. Agora, causa algum prejuízo ao direito privado, eficácia horizontal? A eficácia horizontal direta, sim, porque torna o direito privado dispensável. Ora, se a baliza única do juiz é a sua compreensão, né, do que é a Constituição é o que eu digo. A gente já vê alguns escritos, um debate com Barroso, mas ao nível do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ocorrer com o juiz de primeira instância, e ocorre. Qualquer advogado militante sabe como é aleatória a jurisprudência já na primeira instância. O velho provérbio de bumbum de neném, cabeça de juiz brasileiro, ninguém sabe o que vai sair, né? Isso é a negação do Estado de Direito, segurança jurídica, etc. E autonomia privada, e aqui uma coisa que essa pergunta também suscita, interessante para debater, é que há um tudo ou nada em torno da autonomia privada, né? Como se quem for adepto da eficácia horizontal direta nega completamente a importância, o valor da autonomia privada, ou quem nega a eficácia horizontal está querendo proteger a autonomia privada como, né, o direito do mais forte, do rico, de passar por cima, para pisar na cabeça dos pobres, etc, etc. Nem tanto ao mar, nem tanto à montanha. A autonomia privada é também partícipe dos direitos fundamentais, notadamente aquele do protegido no caput. A autonomia privada é bastante relevante, sim. Como Renata também suscitou em alguns momentos, não dá para tratar todo mundo igualmente, porque as liberdades negativas e o direito à igualdade, eles se anulariam reciprocamente. Esse que é o ponto. Se você demite a sua empregada, sua babá, que cuida dos seus filhos, né, porque ela está doutrinando o seu filho numa religião que não é a sua, o empregador violou a liberdade de crença dessa empregada? Ele não pode rescindir o contrato? Mas ela abusou, Mas é disso que se trata. Se a gente levar a sério a eficácia direta, uma demissão de um jornalista por não se adequar à linha editorial do jornal para o qual trabalha é uma violação da liberdade de imprensa do jornalista? Ou seja, suspende-se toda a possibilidade de acordo de vontades. Esse que é o problema. O prejuízo é imediato e o que o famigerado movimento do direito civil constitucional, o que eles respondem a respeito? Vamos ponderar, vamos sopesar, o juiz tem de conhecer os princípios, mas isso leva a uma estabilidade totalmente incompatível com a missão de concretizar os direitos fundamentais. Isso, né, não há dúvidas. A eficácia horizontal. O professor Leonardo, fazendo um pouco gancho aqui também com a pergunta 4, né, que vai no mesmo sentido. Quais seriam os perigos da teoria da eficácia direta e eficácia indireta dos direitos fundamentais? Acho que a gente abordou bem, né? A eficácia direta, isso fica muito claro, né? Essa ideia da colisão, do choque aí, mas também da eficácia indireta, se não aplicada de modo consequente, né? Leva ao problema da falta de critério para resolver colisão, leva ao problema do decisionismo, leva ao fim do direito privado, né? Pode implodir tudo, porque tudo vai depender da aplicação direta da Constituição pelo juiz. Essas são as críticas, leva ao problema da insegurança jurídica, da igualdade, né, no tratamento dos casos, leva a cada juiz uma cabeça, mas numa visão bem extrema, bem
exagerada é isso, leva a um estado extremamente autoritário, né? Em que eu tenho que ficar justificando as minhas ações, né? Eu teria que ficar justificando, investigando, então, a razão. E se eu tivesse... o que o professor Leonardo falou, um jornal, por exemplo, ele tem uma ideologia, tem uma linha editorial, né? Ele vai... Isso o livre jogo aí das liberdades, claro, tem regulação estatal e tem que ter um direito consumidor, tem um direito ambiental, que também está regulando o tempo todo, está restringindo o tempo todo a propriedade, ainda bem, né? Mas isso, apesar de estar meio repetitivo, é papel do legislador, da política, claro, né? Do legislador democrático. E corresponde ao plano de concretização do Constituinte, por assim dizer, ao sistema de limites aos direitos fundamentais mediante reservas legais, simples e qualificadas. Estava lendo outro dia o professor Virgílio Afonso Silva, ele é contra a recepção do conceito de Gesetzesvorbehalt sob a ordem constitucional brasileira. Eu não entendi muito bem o argumento dele, pois é notório que quando o Constituinte diz que a liberdade profissional é garantida, né, inviolável a liberdade profissional, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, garantidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, ou quando o Constituinte determina que a liberdade de locomoção em território nacional será exercida nos limites da lei, obviamente que a gente não pode abraçar aquela classificação tripartite clássica, defendida desde os anos 60 pelo professor José Afonso da Silva, das eficácias plena, contida e limitada. Né? Todos os direitos fundamentais estão no mesmo patamar hierárquico, ocorre que o Constituinte sabia que o exercício da liberdade de profissões ligadas à medicina causaria um impacto relevante na saúde pública. Né? Imagina, hoje a gente tem até médicos receitando medicamentos totalmente ineficazes que causam efeitos contrários, né, no ambiente da pandemia. Imagina se não houvesse regulamentação nenhuma. É claro que a liberdade, o exercício da liberdade é potencialmente nociva ao bem comum, à coletividade, etc, etc. Nem por isso essas liberdades, cujos exercícios sejam potencialmente mais nocivos, são hierarquicamente inferiores a outros direitos fundamentais, aos direitos fundamentais sociais, etc. Né? O juiz, nós temos que desenvolver justamente uma dogmática que não redunde em sopesamento, ponderação de valores, interesses, bens jurídicos, seja lá o que for, mas que crie critérios para essa delimitação recíproca entre liberdade e razões para sua restrição. Né? Esse que é o ponto. É uma interpretação sistemática que a gente deve fazer. E, na verdade, nós tínhamos que estar fomentando porque qual o valor da dogmática? Nós tínhamos que estar fomentando um mínimo de consenso na interpretação e aplicação do direito, correndo muito daquelas acepções ingênuas, aquelas interpretações à la Peter Heber da Constituição aberta dos intérpretes da Constituição. Né? Não, isso não leva a isso. Da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, exatamente. Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Isso não leva a nada, porque, em última instância, o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra sobre o controle de constitucionalidade de leis e de suas interpretações e aplicações. É bom que ele tenha, né, que ele dê a última palavra. Isso não desmerece o legislador, muito pelo contrário, o legislador pode insistir, inclusive, numa lei declarada inconstitucional, fazer suas adaptações, cabe então, o Supremo novamente declarar a inconstitucionalidade, se o caso, né? Mas a gente precisa de critério para tudo isso, para avaliar, para olhar para essa decisão da União Brasileira de Compositores de 2006, e dizer, olha, isso aqui não é exame de constitucionalidade. Isso aqui o Supremo, assim, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, né? E depois apresentou um voto em que ele apresenta várias, assim, uma descrição, um relatório, digamos assim, de opiniões, inclusive, da sua, defendida em alguns artigos da década de 90, sobre eficácia horizontal, etc., mas sem relação direta com o caso, porque no caso relevante seria tematizar não as garantias processuais ao devido processo legal, ampla defesa, mas sim as liberdades de associação da União Brasileira de Compositores e dos sócios excluídos, parâmetro da liberdade profissional dos sócios excluídos e, sobretudo, o caráter de quase Estado, que esse era o único argumento mais relevante, mas que passou totalmente, assim, também como opta dictum, não houve aprofundamento adequado afinal de contas, a União Brasileira de Compositores é similar à OAB, então, porque a OAB é
há uma disputa sobre a natureza jurídica da OAB, né? Uma autarquia criada por lei, então, portanto, como exerce poder delegado, apareceu numa das transparências, um dos slides da professora Renata, isso não foi tematizado, porque a gente prefere ficar debatendo, falando em mínimo existencial, dignidade humana, eficácia horizontal direta. É óbvio que os direitos fundamentais vinculam os particulares, afinal de contas, a autonomia privada não é absoluta. É isso que resta dos defensores dessa opinião majoritária. Né? Eu peço perdão pela minha defesa aqui mais enfática, mas é que a gente está falando a respeito já há quase 2 décadas e, infelizmente, nós não logramos, né, influenciar esta corrente majoritária. Né? E neste momento é difícil, né? Porque a gente vê o Estado de Direito num extremo, assim, ele está num limiar, enfim, triste, né? Então, tanto mais importante... Tanto mais importante a dogmática. Exatamente. O ponto de partida... cuidado, né? Exatamente. Porque teve uma pergunta aqui que perguntou sobre o risco para o judiciário. Eu fiquei pensando, gente, o judiciário, a jurisdição constitucional, ela já, em plena normalidade institucional, ela já tem uma posição delicada, fundamental e delicada, não raro, decisões difíceis, delicadas do ponto de vista político, né? Que vai gerar incômodo. Então, tão mais importante dela ter esse cuidado com a fundamentação, com a construção de decisões, com o trabalho dogmático, que a gente consiga acompanhar, né, em vez de cair nessas figuras argumentativas aplicadas de modo genérico, repetitivo, copiando e colando textos aí. O ponto de partida... num momento como esse, que já as instituições estão no limite, né? Enfim. Exatamente. O ponto de partida de qualquer decisão judicial da primeira instância até o Supremo deveria ser estabelecer quais, afinal de contas, são os parâmetros justos fundamentais, ou seja, as normas definidoras de direitos fundamentais, que aparentemente foram violadas no caso. Esse é o ponto de partida. E aí se apresenta o alcance, é aquilo que a gente faz na nossa teoria geral dos direitos fundamentais, especialmente no capítulos 9 e 10. Né? Qual o alcance dessa proteção? Quais são as características do exercício dessa proteção? O que o Estado fez ou deixou de fazer causou impacto? E se há uma razão, né? Se há um limite que cobre essa intervenção. Só que essa intervenção não é simples, é só do legislador, como é também do juiz, como nós colocamos. Né? É claro que essa dogmática geral, aplicada em alguns contextos, você tem que... O princípio da proporcionalidade, por exemplo, tem que sempre ser reinterpretado, readaptado, mas há uma linha, um caminho metodológico muito bem determinado. Renata mencionou esses riscos, essas decisões difíceis, muitas vezes contra-majoritárias. Me lembro de 2 decisões da Corte Constitucional Alemã, crucifixos, né? E soldados são assassinos. Imagina uma decisão como soldados são assassinos nesse momento do Brasil contemporâneo, em que há ameaças de golpe ali na esquina, diria Alice Regina, né? Está ali na esquina, ameaça de golpe a todo instante. Nós estamos aqui sobrevivendo, ainda não por instrumentos, né? E me lembro, isso, puxa, mais um gancho, me lembro que a gente desloca, até os nossos concursos públicos, desloca a atenção dos candidatos do que é bastante relevante. Né? Quando eu falo direito fundamental à vida, o sistema de limites, digo até mesmo direito fundamental à vida pode ser limitado. Aí, alunos de pós-graduação, lato sensu, claro, professor, aqui no artigo, acho que 136, 137, em caso de guerra... Pena de morte. Falei, gente, não é disso que se trata, isso que se cobra em concurso público, isso é o Estado constitucional, democrático de direito na UTI. Nós precisamos saber como lidar com os conflitos na normalidade democrática. Então, o direito fundamental à vida também pode ser legitimamente, pode sofrer uma legítima intervenção. Intervenção no direito à vida não é dificuldades, impor dificuldades à vida, mas sim a retirada da vida, a provocação da morte pelo Estado. O caso único limítrofe é a última ratio junto à situação do sniper, que tira a vida
de um agressor para salvar a vida da vítima. Se for realmente última ratio, trata-se de uma intervenção justificada no direito fundamental à vida, porque o agressor não perde o seu direito fundamental, né? O seu direito fundamental não caduca, para usar uma expressão do direito privado, por ele se colocar naquela posição de agressor. Mas ele suscita, é claro, o dever de proteção do Estado da vida da vítima, tá? Mas então, é assim que a gente... Eu não estou ponderando a vida de um com a vida do outro, né? Mas eu estou que, revisando aliás, essa limitação. Está positivado com a devida intermediação do legislador no Código Penal, né? A reflexividade está regulado o conflito social com as excludentes, né? Com as excludentes, sem dúvida. Eu sempre faço esse paralelo com o direito penal também. As excludentes equivalem, então, aos limites, à peculiaridade do direito constitucional, direitos fundamentais, em razão da sua superioridade hierárquica, é a necessidade de se realizar um controle de constitucionalidade material, o que a gente faz por intermédio da aplicação dos limites, especialmente da proporcionalidade. Isso não tem no direito penal, né? Direito penal, estrito cumprimento do dever legal, acabou a discussão. Conduta é típica, mas não é antijurídica. No âmbito do direito constitucional, claro que é sempre mais difícil. Claro que é sempre... E há limites da racionalidade jurídica, né? Sobretudo quando tem, de fato, uma colisão entre direitos fundamentais. Tá? No âmbito da interpretação e aplicação judicial. É o que o Schlink chama, Pierrot Schlink, no seu curso, e agora prosseguido por King Green Posha, de critérios ceteris paribus. A intervenção mais intensa num dos direitos fundamentais em colisão não pode impactar negativamente no outro direito fundamental. O que ocorre é que o juiz tem que depois inverter a ordem de que direito é impactado em prol de que propósito. Aí os propósitos e direitos impactados trocam de posição para verificar, então, se a sua decisão é defensável, pelo menos, né? E isso passa ao largo de ponderação, totalmente. Né? Se o juiz seguir rigorosamente, né, a nossa quase cartilha, por assim dizer, enfrentar o mérito da constitucionalidade da lei que decidiu o caso. Começa por aí o nosso problema, né? Os juízes muitas vezes decidem, lá do glorioso Rio Grande do Sul, uma vez eu vi uma decisão de uma juíza gaúcha, nós sabemos que os juízes gaúchos, pensando na nossa querida professora Isa, são muito, assim, são super competentes e, às vezes, no entanto, às vezes muito engajados. Tratar de uma decisão com cuja conclusão eu concordava em gênero, número, grau. Era naquele contexto das manifestações de drag queens e de transexuais, desempenhando o papel de Jesus em teatro, e aí uma gritaria de conservadores e tal. E a juíza acertou, no meu entender, na decisão, só que fez questão de consignar ao final da sentença que ela tinha chegado àquela conclusão sem a necessidade de se aplicar uma norma positiva sequer. Assim, ela argumentou totalmente livre, de maneira muito livre, coerente, fazia sentido, só que esse orgulho de não ter aplicado uma norma sequer é muito característico da nossa cultura jurídica, né? E isso vale para juízes progressistas como para juízes conservadores, né? E aí a gente fica nessa dependência da coloração político-partidária daquele que decidirá a lide. Esse é também o problema. Exatamente. Já acabamos uma parte das... Só tinha duas, e, na verdade, eu acho que já respondemos. É possível dizer que a tendência... Leonardo, eu acho que a gente conseguiu dar... Não foi no detalhe de cada uma das perguntas, mas deu... Foi excelente, acho Exatamente. Que contemplaram muito bem todos os questionamentos. E só novamente agradecer aqui, né, essas brilhantes falas. Quando nós pensamos, Pedro, né, professor Pedro Aleixo coordena juntamente comigo esse espaço aqui desse ciclo de palestras sobre fundamentos do direito privado. Acho que esse painel, esse encontro, ele cumpre brilhantemente o nosso objetivo. Porque as falas tanto do professor Leonardo como da professora Renata, foi possível que a gente pudesse identificar, assim, conhecer e ampliar uma visão que às vezes não é muito comum nos debates, né? Que às vezes não é muito corrente nos debates quando fala-se de direito privado e de direitos fundamentais, mas que merece uma atenção, né, e um destaque tão amplo para que a gente possa realmente sempre analisar as diversas perspectivas, sempre nos engrandece, né? E amplia a nossa visão. E a nossa intenção aqui é
oportunizar que os nossos alunos da graduação conheçam esses novos lugares também, que a gente possa cada vez mais ampliar o conhecimento. E o nosso objetivo é sempre apresentar argumentos, não é dizer o que está certo para os alunos, o que está errado, mas que eles possam ouvir argumentos e possam, a partir dos argumentos, construir a sua própria posição, construir o seu próprio entendimento a respeito do tema específico. Então, acho que esse objetivo foi brilhantemente atendido. O meu enorme agradecimento aqui pela oportunidade de aprender cada vez mais sobre esse tema. Foi realmente um momento de muito aprendizado. Como disse o professor Pedro Aleixo, o professor Leonardo fez uma síntese precisa de argumentos e a professora Renata nos trouxe aí inúmeras provocações, em especial uma provocação importante sobre a questão da responsabilidade decisória judicial, sobre todas as questões que envolvem essa temática também. Então foi realmente muito, as falas se complementaram muito bem e foi isso, nós já imaginávamos, por isso o nosso convite especial para essas duas pessoas, esses dois pesquisadores que a gente admira tanto e que realmente abrilhantaram aqui esse nosso ciclo de palestras sobre fundamentos do direito privado. Então, aqui, novamente, meu agradecimento e que a gente possa seguir esse debate, né? A minha vontade era entrar nesse debate, a gente poder aqui ficar debatendo ainda mais, mas claro que o tempo aqui fica correndo e a gente precisa ficar atento a ele. Então, desde já, agradeço e fica aqui o nosso convite para que a gente possa, em algum momento aqui na Unifesp, retomar essa conversa, retomar esses debates e ampliar cada vez mais esse importantíssimo tema, que é a relação entre direitos fundamentais e direito privado. Muito obrigada a todos e todas por nos ouvirem e aos professores, mais uma vez, aí, pela brilhante explanação e pelo tempo precioso dos senhores. Muito obrigada. Quer falar? A gente faz um fechamento? Ou... se vocês quiserem fazer um breve fechamento. Só para agradecer mais uma vez à professora Isis e ao professor Pedro, né, pelo convite, pela brilhante organização desse projeto. É um projeto de extensão, né? Muito interessante. Eu vi uma aula passada, realmente muito bacana. E, claro, seria um enorme prazer voltar a esse fórum aqui, conversar com os colegas. Prazer enorme ter estado com a minha querida professora Renata Camila de Oliveira. Eu tinha uma outra colega, Renata Martins. Exatamente. A gente tem, graças às contingências, né, da vida moderna, raramente temos essa oportunidade, então foi muito bacana também. Peço perdão por ter extrapolado o tempo um pouco, me entusiasmar talvez demais, me alongar demais nas respostas. Eu falo demais mesmo. Agora, no ambiente virtual, as nossas aulas são de 100 minutos, né? E eu sempre falo para os alunos, não, eu vou deixar pelo menos 30 minutos para os debates, 40 minutos. Quando eu vou ver, falei os 95 minutos, está para terminar a aula, né? Então, foi um grande desafio mesmo sintetizar um assunto tão complexo em 20 e poucos minutinhos. Realmente, foi a maior dificuldade, mas foi um enorme prazer. Certo? Muito obrigado. Eu também, uma vez mais, agradeço muitíssimo o convite. Um prazer estar aqui e parabenizo novamente pela iniciativa. E, enfim, sempre uma honra debater com o professor Leonardo. A gente se completa muito, é o que eu falei, né? São visões que se completam, mas o que não está faltando também é perspectivas divergentes, né? E é isso. Obrigada, então, mais uma vez. Fiquem aqui, então, com alguns livros de referência para continuar estudando um pouco mais e aprofundando sobre o tema dos direitos fundamentais e do direito privado. Por hoje, nós ficamos por aqui. E você, já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, ative as notificações e participe. A sua participação neste projeto é muito importante. Deixe o seu comentário, o seu questionamento e a sua sugestão. Participe também no nosso Instagram, @comunicadireitoprivado, ou também pelo nosso e-mail, comunicadireitoprivado@gmail.com. Abraços e até o próximo vídeo.